Seja convosco. Sejam bem-vindos ao Pode Crer, podcast especial aqui da Igreja Evangélica Quadrangular no bairro São Pedro. Eu sou a pastora Jéssica, a pastora titular, e hoje nós estamos aqui com um time, aquele time bacana, aquele time selecionado a dedo, porque o tema de hoje é um tema bem específico. Nós vamos falar sobre Pedro e o temperamento transformado dele. Mas antes, se apresente de novo, né, Lili? Porque agora, segunda vez, terceira que você grava, então se apresente de novo. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Alice, né? Vocês já me conhecem, eu estive aqui em um outro podcast. Sou membro aqui da IEQ São Pedro e hoje eu vou estar aqui conversando um pouquinho com vocês. E do meu lado direito, estamos aqui com presença ilustre, Pastor Guilherme. Se apresenta, fala da sua igreja, e aí? Falar de igreja é bom. Falar de igreja é melhor. Ainda mais o nosso ministério, né? Uai. Eu sou o pastor Guilherme, sou pastor auxiliar do pastor Alex lá no Vilela. Ajudo ele lá de forma voluntária, né? E estamos lá fazendo tudo que ele precisa, servindo ao ministério, servindo a igreja que eu amo. Eu gosto que aqui tá os três assim, eu faço o que precisa ser feito na igreja. Eu gosto que aqui ninguém fala assim, ah não, eu sou X. Não, eu faço o que precisa ser feito. Porque a gente é assim, entendeu? Servo de Deus, meu filho, não escolhe função não, ele faz o que tem que ser feito. Mas vamos lá, né? Hoje o nosso tema é sobre Pedro. E, gente, eu acho engraçado como é que o Espírito Santo faz as coisas, né? Eu sempre falo aqui, pastor Guilherme, que o podcast ele é do Espírito Santo. Ele é. Essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa que estava com um pouco de dificuldade de ler a Bíblia, se afastou um pouco da presença de Deus, está retornando. E eu falei assim, não, vamos entrar então, eu e você, a gente entra num propósito e a gente vai estudar a Bíblia então. Eu estudo junto com você, porque aí eu vou te ajudando. E aí beleza. Eu falei assim, tá, mas por onde que a gente começa? Porque eu tô lendo o livro de Obadias. Eu falei, não é um livro pra começar a ler assim. Eu falei assim, não, então me fala então um personagem que você goste, que aí a gente estuda ele. E aí essa pessoa falou assim, vamos estudar Pedro? Eu falei, vamos estudar Pedro, eu gosto muito de Pedro, vamos. E beleza, passou, eu falei, olha Alice, podcast essa semana, qual o tema que você acha? Pastora, podia falar sobre temperamento, podia falar sobre Pedro, porque Pedro tem um temperamento bom pra você falar, né, que o Espírito Santo transformou. Eu falei assim, isso mesmo, vamos falar de Pedro, que eu acho que Deus tá querendo que eu fale de Pedro. E eu, particularmente, gente, eu amo o apóstolo Pedro, porque eu acho que eu me identifico muito com ele. Cabeça esquentada, sem paciência, fala sem pensar, meio impulsivo. Acho que quando eu penso assim, Pedro, eu penso num cara muito doido. Num cara muito, muito elétrico. E vocês, quando falam assim, apóstolo Pedro, qual que é a imagem de Pedro que vem na cabeça? Quando falo de Pedro, pra mim, eu já penso naquele cara explosivo. O sanguíneo colérico. Pedro, pra mim, é aquele cara maluco que depois se torna maluco pelo ministério, né? Ele começa com uma loucura assim, desenfreada em querer proteger Jesus, depois ele entende que aquilo era necessário e a loucura dele se torna diferente. E aí a gente começa a ver muita coisa bacana de Pedro, né? É uma diferença, são dois Pedros. Eu também me identifico muito com Pedro, porque eu tinha um temperamento muito explosivo, eu era um cara assim que era o famoso espalha-montinho, sabe? Que eu gostava de brigar com todo mundo. Aí onde você chega, todo mundo vai embora. Porque já espera uma briga, né? Você já chegava, todo mundo já esperava uma briga. Tinha algumas pessoas que eu andava, né? Que quando eu chegava em determinadas situações, eles já falavam, pelo amor de Deus, não faz nada, não. Eu era desse jeito. E louvado seja Deus, depois de conhecer Jesus, hoje eu sou um cara bem calmo e tranquilo, então eu mudei bastante. Eu tenho um pouco de Pedro no sangue, né? Assim. Todo mundo acha que tem um pouco de Pedro no sangue, né? Alguns mais que outros. A Alice, depois ela conta o histórico dela, eu também, apesar de crescer na igreja, tem um processo pra você converter, né? Tem até um podcast que a gente gravou, nasci na igreja e converti depois. Eu demorei pra converter. E eu brinco, né? Que eu matei o velho homem lá na piscina no rio. Mas ele sabia nadar, entendeu? Então de vez em quando ele tenta voltar. Então assim, eu sempre fui muito estressada.
Sempre foi assim, se eu pensei, eu vou fazer, eu vou falar, e depois eu calculo a consequência. E aí, eu era bem Pedro assim também. Só que agora sim, o Espírito Santo tá trabalhando, né? Eu sempre brinco assim, gente, essa sou eu, trabalhada pelo Espírito Santo, vamos ter paciência. Mas enfim, eu queria que a gente começasse a conversar sobre o chamado de Pedro. Porque nesse estudo que eu tô fazendo com esse irmão, eu falei assim, gente, onde é que Pedro aparece na história, né? Quando que ele aparece a primeira vez? E antes de Jesus começar o ministério oficialmente, antes mesmo de chamar Pedro para ser discípulo, o irmão dele era André, e André era discípulo de João Batista. E aí João Batista falava, aquele ali é o Messias. E aí André cutucou Pedro, aquele ali é o Messias. E aí Pedro, curioso do jeito que era, vamos lá ver o tal do Messias. E aí é a primeira vez que Pedro aparece. André leva ele para conhecer Jesus. E aí é engraçado, porque Jesus olha para ele e fala assim, olha, as pessoas te chamam de Simão, mas eu vou te chamar de Cefas, ou Pedro no hebraico, que significa pedra. E aí eu acho isso engraçado, porque Jesus olha para um cara explosivo, esquisito, maluco, e fala assim, não, esse cara é uma rocha, firme, centrado. E eu acho que essa é a primeira coisa que me encanta em Pedro, mas quando a gente tem um encontro com Jesus, isso acontece. A gente chega diante de Jesus assim a primeira vez, nossa, problemático, cheio de defeito. Mas engraçado como é que, mesmo antes da transformação acontecer, Jesus já sabe exatamente quem a gente é. A gente é. Como dizia Isaías, né? Que ele já conhece a gente dentro do ventre da mãe da gente. Então, isso é algo muito, muito forte, porque muitas vezes a gente acha que Pedro, o primeiro contato dele foi quando Jesus pede barco emprestado, né? Mas Pedro já sabia quem era Jesus antes de Jesus chegar. Faz até sentido, porque ele não emprestaria o barco dele para qualquer um, né? Eu já preguei isso errado, sabia? Eu já falei isso. Você quer meu barco? Eu vou te matar. O cara explosivo, igual ele era. Cadê a espada? Cadê a espada? Eu não saía da cintura. Pra que você... Ainda mais depois de uma noite frustrante. Ele já não tinha pegado nada. Ele estava frustrado na beirada do mar, com a rede lá, limpando a rede. Aí alguém pedia o barco dele emprestado, falou, pô, tô cansado, passei a noite inteira no mar. Mas quando ele olha, ele reconhece, né? Falou, opa, esse é o cara que meu irmão estava me falando. Meu irmão falou que ele é o Messias. Esse é o cara, é o verdadeiro. E dali ele empresta o barco. E vai chamar a nossa atenção uma coisa que uma vez eu me peguei pensando, que foi interessante, que primeiro, antes do milagre acontecer, foi necessário que Jesus entrasse no barco de Pedro, né? Era algo íntimo, né? É o que acontece com a gente. Para alguma coisa mudar na nossa vida, é necessário que Jesus entre no nosso íntimo, que ele venha de encontro no nosso coração. Não tem como nada se mudar de fora, de longe. Então, quando Jesus entra no barco, ele vê as necessidades. Provavelmente ele viu que Pedro não tinha nenhum peixe no barco, só estava limpando as redes. Então, ele usa o barco primeiro, porque primeiro é sempre propósito de Deus, né? Ele usa a prega, aí depois ele fala para Pedro, agora entra no barco e lança a rede. E Pedro não acreditou muito não, falou, você está falando, eu vou lançar. Ele foi lá e lançou, pela palavra de Jesus, desacreditado. Ele já tinha feito aquilo a noite inteira, aí tem a maior pesca da vida dele, né? As nossas maiores experiências com Deus vêm depois das nossas maiores frustrações, né? Já percebeu isso? Com certeza. E eu acho essa parte do barco muito interessante, porque tem pessoas que acham que Deus, ele vai entrar na nossa vida, ele vai chutar a porta da nossa vida, entrar e mudar tudo, e que eu sou Deus, eu vou interferir em tudo. Mas a primeira atitude da transformação de Pedro foi ele dar a liberdade de Jesus entrar ali. Ele fala assim, aqui, Senhor, você quer meu barco? Pode ficar à vontade. Vamos lá, eu te levo lá mais pro fundo. E o meu pai sempre falou isso, né, Lili? Meu pai sempre falou isso. Deus não é um Deus de ação, é um Deus de reação. A primeira atitude é minha. De falar assim, Senhor, pode entrar, pode ficar aqui, entra aí na minha vida. E ali sim, Jesus opera um milagre. Mas o primeiro passo foi de Pedro. E a Bíblia diz, né, que o reino de Deus ele é tomado por força, né? Então se a gente não fizer força,
não tem possibilidade nenhuma de viver nada com Deus. Tudo é tomado por força, até o reino de Deus, porque a força que a gente faz para estar na presença, ela é grande. Ela é grande. A gente negar os desejos da nossa carne, né? As nossas necessidades, às vezes para atender as necessidades de Deus, isso faz uma grande diferença no ministério. Você vê que tem determinadas pessoas, que as pessoas são uma bomba atômica na mão de Deus. Mas você vai ver a vida de renúncia daquela pessoa, a vida de secreto daquela pessoa. É muito diferente da maioria dos cristãos. Isso que transforma a vida de alguém, a força. E Pedro faz força ali, porque ele estava cansado. Ele tinha que colocar o barco de volta no mar. Ele falou, não, eu vou colocar porque o Messias está pedindo. Toda vez que a gente coloca a mão para fazer alguma coisa que Deus pede, depois que a gente faz, Deus nos retribui de uma maneira muito maior que aquilo que a gente esperava. Com certeza. E aí, Lili, você tá falando muito, então agora eu vou até dar uma pausa aqui pra você falar. Eu me identifico muito com o Pedro, com o passar dos anos na igreja, escutando sobre o Pedro, eu falei, olha, eu pareço esse cara, esse cara aí. Esse cara sou eu. Roberto Carlos Gospel. Assim, quem tá no meu convívio sabe que eu sempre fui uma pessoa bem temperamental. Eu sempre fui uma pessoa muito temperamental. E depois que eu me converti, antes eu não tinha problema com isso, né? Porque eu não conhecia Jesus, então eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, e vocês que lutam pra me aturar. Só que depois que eu me converti, eu falei, não posso ser assim, né? Porque eu com esse temperamento vou, igual o senhor falou, espalho um montinho, eu vou afastar as pessoas. E no começo eu era assim, muito explosiva, não aceitava brincadeiras. Eu ainda sou estressada, só que o Espírito Santo tem trabalhado muito comigo. E eu sempre tive muito problema com isso, até conversava muito com o pastor Alessandro, que, é meu jeito, eu não consigo mudar, sou muito estressada. E o pastor falava comigo, olha filha, Deus ele sabe exatamente quem você é e mesmo assim ele te chamou. E foi assim com Pedro também. Jesus ele sabia exatamente quem que era o Pedro. Só que mesmo sabendo quem ele era, o temperamento dele, a forma dele de ser, Jesus ele viu nele ali um potencial. Jesus ele enxergou nele mais do que o Pedro explosivo, impulsivo. Ele já estava enxergando ali o Pedro, a pedra. Já estava enxergando o Pedro ali, lá na frente, né? Então acho que com a gente é assim também. A gente, com os nossos falhas, o nosso temperamento difícil, o Senhor, ele sabe quem a gente é, mas ele já enxerga lá na frente a obra que ele vai fazer no decorrer do tempo na nossa vida. Isso é algo muito forte, né? Porque a gente vê na história de Pedro, a gente que veio, né, do mundo, vamos dizer assim, que a gente quando chega na igreja, a gente é assim, né? Ninguém acredita, né? Todo mundo fala. Eu não tive uma experiência muito bacana porque quando eu cheguei na igreja, as pessoas falavam que eu não ficava 3 meses, que ela só tava lá para dar uma baixada na poeira, maluco não para, maluco dá um tempo. Toda vez eu ouvi muito isso. E Jesus já me conhecia, já sabia o que ele tinha para mim. Eu acho que a gente que vem assim do mundo, a gente vem desacreditado, né? Aí você chega na igreja, todo mundo começa a te abraçar, fala, não, você vai conseguir, é algo diferente. O nosso ministério, louvado seja Deus, é muito assim, né? A gente se apoia muito. Então, aquilo você fala, cara, tem alguém que acredita em mim. Eu não preciso ser assim para sempre. E Pedro, eu acho que ele acaba enxergando isso em Jesus, né? Fala, opa, esse cara aí gostou de mim. E ver o que Jesus faz depois da pesca, eu acho que ele fala, não, esse cara é mesmo o Messias. Ali ele reconhece o ministério de Jesus. Olha para ele de uma forma diferente. E aquilo faz com que Pedro largasse tudo, né? Porque ninguém largaria tudo assim, do nada, a troco de nada, a troco de um maluco, como parecem muitos aí. A pessoa quando fala, não, agora você vem comigo, opa, calma aí, até aqui tava legal. Mas ele não, na hora que ele falou, não, agora você vai ser pescador de homem. O cara deve ter pensado assim, peixe eu sei pegar, mas homem eu nunca peguei nenhum, né? Peixe eu sei o caminho, mas homem eu não sei nenhum. Não sei como é que faz.
E ele começou a andar com alguém que sabia. E antes do batismo com o Espírito Santo dele, eu fico imaginando, né? Ele vendo Jesus ganhar aquela multidão de gente, e gente se batizando, e Deus operando, e Jesus operando milagre, né? E ele não ganhava ninguém. Imagina a frustração dele. Qual que era o maior desejo dele? Eu olho para ele e fico tentando imaginar qual que era o maior desejo dele. Para mim, o maior desejo dele era ganhar uma alma, era ganhar alguém, era fazer diferença na vida de alguém. Mas ele não conseguia até ali, porque ele ainda não tinha o Espírito Santo. Mas depois que ele é batizado com o Espírito Santo, ele ganha 3 mil de uma vez só. Aquele que queria uma, Deus vai e dá 3 mil. Foi um para cada ano que ele ficou com Jesus. Valeu a pena. Valeu a pena. E isso mostra que estar com Jesus vale a pena. Porque a gente, assim como árvore, a gente tem tempo que a gente não vai dar muito fruto. Tem tempo que a gente está precisando de cuidado, né? Porque todos nós precisamos de cuidado. Louvado seja Deus, temos os nossos pastores, os nossos líderes, que são pessoas de Deus que cuidam da gente, né? Se tem pessoas que são cuidadas, somos nós. Porque o nosso ministério ele é assim, ele é uma unidade muito forte. Isso que faz a quadrangular forte, né, Jéssica? A gente vê, assim, às vezes olha para alguém, ele sempre está ali, alguém cuidando dele, ele nunca está sozinho. Você fala, mas é o pastor fulano de tal. Você pode ter certeza que tem alguém cuidando dele nos momentos difíceis. Porque eu tenho aquelas pessoas, quando eu estou passando as minhas dificuldades, eu vou lá, falo, eu de novo, sabe? Esperando, a pessoa já sabe. E assim, quando acontece com elas também. E a gente tem, e é engraçado que Deus coloca intercessores na nossa vida que a gente nem sabe às vezes, né? Tem gente orando pra gente, vira e mexe, você encontra com alguém e fala, cara, eu oro por você direto. E a gente nem sabe isso, né? E o irmão de Pedro, ele faz essa ponte. Ele fala, ó, tá vendo? Eu conheci um cara, mas você não sabe quem que é. Despertou curiosidade num cara curioso. Ele falou, opa, eu vou lá. Pedro sanguíneo do jeito que é. Gente, alguém diferente. Diferente nesse lugar, eu preciso conhecer. Tá todo mundo indo atrás dele. Tô falando que é o Messias, vocês vão lá conhecer. E é algo muito interessante, porque é um homem assim, né? Porque eu acho que a nossa geração hoje, ela é temperamental demais. Sim. A nossa geração. E quando a gente vê Pedro, eu acho que a maioria de nós hoje nos assemelhamos com ele. Falou, opa, achei alguém igual a mim. A gente, é até o refrigério da nossa alma, né? Você olha e fala assim, pô, esse cara é igual eu. Jesus escolheu ele, então talvez eu tenha a solução. Eu tenha chamado, talvez, né? E é sempre assim mesmo. Essa passagem da pesca maravilhosa, ela mexeu muito comigo essa semana, sabe? Porque Pedro não tinha estudo, uma profissão assim, nossa, eu sou um político, nada assim. Pedro era um homem muito simples. Ele era um pescador. Então, assim, eu imagino que o máximo que ele planejava para a vida dele é, vou fazer o meu aqui, que vai me gerar um sustento para mim, para minha família, e tá beleza. E aí, no dia que Jesus entra no barco dele, ele tem uma pesca que não tem como nem colocar no barco, ele tem que chamar outros barcos. Eu fico pensando, ele tava ali, falando assim, gente, é a maior realização da minha vida. É muito mais do que eu sonhei. Mas quando Jesus falou assim, mas Pedro, eu vou te fazer pescador de homens, ele larga tudo. E isso mexe muito comigo, porque eu sempre gostei de planejar muito a minha vida. Sempre. Desde que eu era criança, eu já tinha tudo definido depois dos 18. Tudo. E aí, eu sempre tive sonhos e Deus, por vezes, pediu assim, não, abre mão do sonho. Eu tô assim, Senhor, pra quê? Ele, não, porque eu tenho um sonho maior. E isso me fascina, porque às vezes o que a gente acha que, nossa, se eu chegar em tal nível, eu vou ser o cara, pra mim é o melhor. Nossa, maior realização da minha vida. E aí chega Jesus na nossa vida e fala assim, isso aí é muito pequeno perto de tudo que eu tenho. É só isso que você quer? É só isso? Por favor, não. É pouco, é pouco. E isso mexe muito comigo, porque diante da maior realização de Pedro, nossa, ele ia ser o pescador mais famoso da região. Ele falou assim, gente, isso aqui não é nada
perto do que Jesus tá me pedindo aqui, perto do que Jesus tá falando que eu vou ser. Então esquece, eu abro mão de tudo. Aí tem gente que acha que crente é doido. Que acha que crente é doido. Nossa, eu não sei, né? Você com certeza deve ter falado isso. Mas quando eu fui à convenção, quando eu fui a pastora, eu só achava um absurdo. Uma menina nova, abrindo mão da vida por causa da igreja. Jéssica só fica na igreja. Jéssica vai na igreja todo dia. A Jéssica só quer saber de igreja. Porque parece que a gente está abrindo mão da vida. E é exatamente isso que a gente está fazendo. Porque o que Deus tem pra gente é muito maior. É muito maior. Assim, o chamado de eu vou te fazer um ganhador de almas. É diferente. Nossa, não tem. Não tem nada de vaga. Esses dias um irmão chegou aqui na igreja e ele falou assim, pastora, ele estava sumido. Eu conversei com ele, eu falei, que bênção, cara. Tava orando por você. Orei por você, senti sua falta. Ele, não, eu sei que você ora por todo mundo. Eu falei, não, eu oro por todo mundo, mas o seu rosto me vinha na mente, o seu nome. Eu intercedi por você porque eu senti que você estava afastado. Ele falou assim, pastora, eu sabia que você estava orando. Porque se não fosse a sua oração, eu não estava aqui hoje. Eu não ia conseguir estar aqui. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. Não tem nada aqui. Você fala assim, gente, Deus escolheu eu. Esquentada, maluca, doida. Eu brinco com os e meninos você vai lá. ser um ganhador de almas. Eu brinco com os meninos lá na igreja que Deus é um cara louco. Porque ele pega o ex-traficante, ele pega o depressivo, o suicida, pega o ladrão, o homicida, põe todo mundo no mesmo lugar e fala, agora vocês vão viver todo mundo junto aqui. Jesus gosta dos casos complicados. É. E por que não dá confusão? É porque o Espírito Santo, né, está no meio, é diferente. Jesus é diferente. Por isso que as pessoas não entendem a gente, né? Entende. Quando olha pra gente e fala, você tá abrindo a mão da sua vida. Cara, eu já abri há muito tempo, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu escutei muita gente falando assim, mas você é nova desse jeito. Eu sempre estudei muito, sempre gostei muito de estudar. Quando eu fiz 18, eu passei em 4 faculdades federais. Só que, nossa, o Espírito Santo me incomodava tanto, porque nas 4 eu teria que mudar de cidade, ou senão eu ia estudar à noite, então eu não ia conseguir vir na igreja. E eu tava incomodada, porque eu sentia que eu tinha um chamado pro ministério, e eu vou, não vou. E aí eu arrisquei, eu falei, eu vou entrar numa faculdade. Eu entrei numa faculdade, fui no primeiro dia, a minha turma tinha sido cancelada. Eu falei, quer saber também, Senhor? Já entendi. Não insisto, parei. E aí eu escutei muita gente assim, mas você é nova desse jeito, inteligente desse jeito, tá desperdiçando a sua vida, você podia estar fazendo uma carreira. Eu falei, meu filho, o que eu tô fazendo é muito melhor do que uma carreira. É muito melhor. Mas o povo acha que é loucura. Eu fico imaginando o povo olhando pra Pedro, falando assim, endoidou mesmo. Agora ele assinou o atestado de doido dele. Como diz o povo, né? Encontrou um mais louco do que ele. Encontrou mais louco do que ele. Agora, gente, mas eu fico pensando, né? O povo olhando os discípulos de Jesus. Não é? Já pensou? Não. Só gente que não... Hoje em dia a gente acredita, a gente acredita hoje, né, de você pegar um ex-traficante, igual os pastores que a gente tem na nossa região. Um ex-traficante de arma, tem 2 ex-traficantes de droga. Eu também, cara. Tá vendo? Você pegou só a elite. Mas hoje em dia até que vai, porque você já entendeu tudo que Jesus fez. Mas olha naquela época. Jesus pegou um cobrador de imposto, que ninguém gostava, pegou Pedro, que era doido, não falava direito, pegou o Judas, que era um ladrão. Nossa, João, que era um carente. Jesus só escolheu assim, gente, olha só, a minha turma. Eu escolhi esses aqui, ó. Eu fico pensando, o povo olhando e falando, gente, isso não vai dar nada. Ainda dizem que é o Messias, né? Não, tá falando ainda que é o Salvador. Olha só. Olha a Marvel de antes de Cristo. Qual que virou isso aqui, gente? Isso aqui não vai dar nada, não. Eu fico imaginando, ó, isso aí que vai salvar o mundo. Olha o que vai salvar o mundo. É Pedro que vai salvar. Mas, gente, uma vez que a gente deixa Jesus entrar na nossa vida e fazer o que ele já sabe que vai ser feito, parar de atrapalhar o plano, né? Porque Jesus, desde o primeiro dia, falou, Pedro, você é pedra. Você, meu querido, vai segurar a igreja. Jesus já sabia, mas tinha que ter um processo. Mas essa é a diferença, né? Pedro, ele sabia quem ele era e ele entendia que precisava passar por esse processo, né? E às vezes a gente não quer passar pelo processo, a gente é de um jeito,
mas aí a gente não entende que a gente precisa renunciar, a gente precisa aceitar a correção de Jesus. E muitas das vezes a correção do Senhor na nossa vida, ela é dolorosa. Negar quem a gente é doloroso, né? Às vezes a gente, com o nosso temperamento explosivo, tem aquele negócio, né? Bateu, levou. Às vezes a gente vai escutar alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai sentir muita vontade de responder, só que aí o Espírito Santo vai soprar no nosso ouvido, fica caladinha, fica quietinha. E dói! Dói porque a nossa carne, ela quer estressar, ela quer xingar. Só que a gente precisa deixar o Espírito Santo trabalhar, né? É tudo uma questão, não é... eu não consigo mudar, é tudo uma questão de deixar. Escolha. É igual a pastora falou. Escolher Jesus, né? O Senhor, ele não vai sair metendo o pé na porta. A gente precisa deixar ele transformar, né? Tudo é possível. Nenhum temperamento é impossível de ser mudado, né? Você vê o milagre da pesca, né? Na hora que Jesus fala assim, lança a rede, Pedro fala assim, Senhor, a gente trabalhou a noite inteira. E a gente não pescou nada. É como se ele falasse assim, Senhor, aqui, eu sou pescador, eu sei o que eu tô falando. Não vai dar. Mas ele falou assim, mas pela sua palavra, nós vamos lançar. E eu acho que nessa parte eu me identifico demais com o Pedro. Porque de vez em quando Deus fala uns negócios com a gente, né? Tipo assim, vai dar certo, vai, faz. Eu, Senhor. Não tem como, Senhor, olha isso aqui. Não vai ter jeito. Mas eu brinco aqui na igreja, né? Gente, eu brigo muito com Deus. Mas não tem uma briga que eu ganho. Não tem uma. Toda vez que eu falo, Senhor, não tem como. Vai. Mas não tem como. Aí eu vou, então, já que o Senhor tá falando, eu vou. Tem que eu falar assim, Senhor, o Senhor tá me pedindo. O Senhor, então, se vira pra fazer. Faz o que o Senhor quiser. Eu tô aqui, então. E aí, é pela tua palavra. Porque tem que deixar Deus fazer. Porque tem hora que Deus vai, fala alguma coisa. Eu recebi profecia que eu seria pastora quando eu era criança. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade. E eu tava, esse povo tá maluco. Minha mãe não era pastora, eu falei, esse povo tá doido, não tem nada a ver com isso aí. E aí eu falo, não vou ser pastora não, não vou ser pastora não. Mas quando meu chamado veio, mesmo eu falei, Senhor, eu acho que não vai dar certo não. Mas se o Senhor tá falando, então eu vou. E tudo na minha vida agora é assim. Fala, Senhor, eu acho que não vai dar certo não. Mas o Senhor tá falando, então eu vou. Só sai daqui se você for comigo, como dizia Moisés. Se você tá falando pra ir, eu vou. Moisés, né? Essa passagem de Moisés é muito boa, né? Que Deus fala assim, não, vou mandar um anjo. Moisés fala assim, não, anjo não. O Senhor tem aqui. O Senhor vem, que eu não vou com anjo não. A confiança em Deus, né? E aí o processo de Pedro começa, né? Eu acho interessante porque Pedro foi o primeiro discípulo a ser chamado. E ele sempre estava ali perto, né? Você vê que Jesus realmente... Dos 3 sempre, né? Jesus gostava de gente difícil, né? Ele sempre gostou. A gente querendo andar só com os bons e Jesus mesmo pegava só os difíceis. E aí Pedro estava ali vendo os milagres de perto. Pedro estava ali sempre observando. Ele era sempre o que falava, ele era sempre o que opinava. Sempre que defendia os discípulos. Era a voz dos discípulos, né? Com Jesus. Era a voz dos discípulos. Esses dias eu preguei sobre... aquela passagem que Jesus começa a exaltar o povo começa a ir embora. Aí Jesus olha para o discípulo aqui, vocês também não querem ir embora também não? Aí eu brinquei, né? Fiquei, gente, eu imagino Judas já colocando o sapato assim já, tipo, ó, agora eu vou. Tomé assim, encostado na porta pensando, se eu ver o primeiro sair, eu saio junto. Mas aí chega Pedro para atrapalhar o cenário. Ele, gente, não! Senhor, pra onde que nós iremos? É ousado, né? Muito ousado. É ousadia. Mas também é uma coisa que o Espírito Santo faz, né? Muito ousado. Porque quando ele toma essa frente, né? Algumas vezes ele foi repreendido, né? Quando Jesus falou que ele veio fazer aqui, ele falou, ninguém te põe a mão. Se colocar, falou, não, para trás de mim, Satanás. Imagina só você do lado de Jesus e ser repreendido dessa maneira. Me chamou de Satanás. Entendeu? Mas ele era temperamental, mas Jesus sabia quem era Pedro, né? E sabia que aquilo ali ia mudar quando ele recebesse o Espírito Santo. Aquela situação ia mudar. A gente tem que buscar o Espírito Santo, né? Por isso que a gente fala muito dessa novidade de vida com o Espírito Santo. Porque, cara, eu acredito, até às vezes, nessas clínicas de reabilitação,
acredito que pode mudar alguém, acredito em terapias, acredito em tudo isso. Mas só existe uma coisa que muda o homem de verdade mesmo. É quando desce sobre a vida dele o Espírito Santo. Aí acabou. Aquela pessoa já não é a mesma mais. Porque aquilo que ela fazia, que se fosse causar um prejuízo a alguém ou algo do tipo, ela fala, não, Deus não vai gostar disso não. Eu não vou fazer isso não. Um mentiroso, antes de contar uma mentira, ele já olha e fala, não vou mentir não. Agora eu quero buscar a Deus e isso vai entristecer o Espírito Santo. E começa a mudar. Eu li um livro uma vez que mudou o meu conceito quanto ao Espírito Santo, quanto a Deus. O autor escreve assim, ó, o nosso coração só tem um trono. E se Jesus não estiver sentado nele, alguma coisa vai estar. Forte. Acabou. Se Jesus não estiver no seu coração, pode ser uma preocupação que seja. Ela vai estar no trono, entendeu? Às vezes o amor, o dinheiro vai estar ali. Às vezes seu ego vai estar ali. O ego vai estar ali, entendeu? E isso é muito forte. Depois que eu ouvi isso, eu falei, opa. E a Bíblia fala, né, no livro de Provérbios, se tem uma coisa para você guardar, guarda seu coração. Que dele procede todo o mal. Então você tem que cuidar dele bem. Você tem que manter o coração limpo. Porque se você mantendo o coração limpo, da sua boca vai jorrar sua fonte de vida. Só coisa que vai mudar a vida das pessoas. E Pedro, ele queria proteger Jesus. Ele falou, não, eu tenho que manter ele por perto de mim o resto da minha vida. Esse cara faz tudo, até minha sogra ele curou, tu tá vendo? Nossa, eu vi um meme esses dias. Que era assim, será que Pedro negou Jesus? Porque Jesus ressuscitou a sogra dele. Gente, é brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, crente ama a sogra. Foi só uma piada aqui, breve. Cara, mas tem uma passagem que eu gosto muito também, é de quando Pedro anda sobre as águas, sabe? Essa é boa demais. Eu sou apaixonado com essa passagem, porque a Bíblia diz que os discípulos estavam lá dentro do barco também. Mas só teve um que teve coragem de sair lá de dentro. Tinha que ser o Pedro. Falou, não. Não é nenhum outro. Eu conheço essa voz. É ele mesmo, eu vou sair. Você tu mesmo faz andar sobre as águas. Já vi se fazer tanto milagre, eu vou andar sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas. E o dia que eu li isso, Deus me colocou uma frase no meu coração que eu levo para minha vida. Que só anda sobre as águas quem tem coragem de sair do barco. Porque a zona de conforto é boa. Um homem acostumado no mar, ele conhecia aquela tempestade que ele estava passando. Sabia que aquilo podia matar ele. Até mesmo dentro do barco. Aí ele vê Jesus falando, não, ele está andando sobre as águas, eu quero isso também. Só que acontece 2 vezes. Porque ele volta. Quando ele volta, Jesus, ele afunda. A Bíblia diz que Jesus estava tão próximo dele que estendeu sua mão e tirou ele da água. Aí a Bíblia fala que os dois subiram no barco. Então Jesus não estava com ele no colo, não. Eles andaram de mão dada. Aí ele entendeu que para andar sobre as águas tem que estar de mão dada com Jesus. Não tem outro jeito. Eu acho que é isso que falta muitas das vezes na gente. Pedro, ele queria ter experiência com Jesus, com né? Deus, né? E o que ajuda a gente na nossa caminhada é ter experiência com Jesus, né? E por mais que tenha dado errado, né? Ele começou a caminhar ali, mas a fé vacilou e ele começou a afundar, mas só que existia no coração dele um desejo de ir ao encontro de Jesus, de ter experiência com ele. Às vezes falta muito isso na gente. Acho que às vezes falta entender o papel de Jesus na nossa vida. Porque muita gente acha que para viver o propósito que Jesus tem, a gente tem que ser perfeito. Não, pastora, eu só vou fazer isso só quando eu não pecar mais. Meu filho, você não vai fazer nunca. Muita gente tem essa dificuldade em não se batizar, né? Achando que... não, eu vou me libertar dos meus pecados para depois me batizar. Falei, filha, a gente está se batizando justamente porque a gente é pecador demais. Mas Pedro entendia isso. Ele fala, gente, eu sou muito ruim em tudo. Mas se eu estiver perto de Jesus, eu preciso experimentar isso que ele está falando. Eu tenho que fazer, eu tenho que participar, eu quero estar aqui. Ele continuava errando. Nossa, Jesus chamou de Satanás. Eu falei, nunca mais eu volto aqui. Eu vou embora. Pelo amor de Deus. Mas Pedro não, ele fala, gente, vou continuar. Não, eu vou continuar aqui. Não, ele falou, não tem problema não. Quase afoguei? Não tem problema não. Jesus está comigo ainda. Jesus não desistiu, como é que eu desisto? Eu acho que isso é o mais fascinante, porque
Nossa, hoje em dia a gente desiste tão fácil das coisas. À toa. O pastor corrige você uma vez. Não, tá vendo, pastor? Ó, isso aí, ó. Diabo. Pastor deu lugar ao diabo. Nunca mais volta. Não faz mais a obra. Não faz mais a obra, não. Não faz. Você viu a irmã ali, melhor torto? Ah, não, você não faça mais isso, não. Mas não, gente, tem que continuar. Quem ama corrige, né, Jéssica? Corrige, tem que continuar. Quem ama corrige. E essa correção assim, ministerial, saiba se estão te corrigindo é porque ainda te amam, ainda acreditam em você. O problema é quando larga de lado, falar, não quer, então eu vou deixar. Se tem alguém te corrigindo, se tem alguém te exortando, louve a Deus pela vida dessa pessoa. Com certeza. Porque isso é cuidado de Deus. Isso é cuidado de Deus. Ter alguém para te exortar e te corrigir é porque essa pessoa te ama de verdade. Porque o amigo verdadeiro, o pastor que é amigo de verdade, ele olha para você e fala, não, você agiu errado. Você não está no caminho certo. Você precisa mudar as suas atitudes. Porque ele te ama. Ele confia no seu potencial. Mas ele vê que aquilo ali não cabe em você mais, entendeu? E se você se frustrar com qualquer coisinha, onde você vai chegar? Todo mundo que for te exortar é uma briga, é um problema grande. Aí a pessoa sai da igreja porque o pastor falou um negócio. Eu já vi gente que fala assim, não, pastor, eu saio da igreja porque eu tô pecando demais. Eu tô meu filho. Igreja é um lugar de gente problemática. Mas a questão de Pedro era essa. Ele fala assim, gente, eu só consigo ser alguém melhor se eu estiver com Jesus perto de mim. Se eu estiver andando com Jesus, se eu estiver escutando Jesus, se ele estiver me corrigindo. Aí eu consigo ser alguém melhor. Mas longe dele, não dá. Não dá. E é isso que eu falo. A gente teve Santa Ceia aqui esse mês. E eu falei assim, gente, você que está chegando hoje no culto de Santa Ceia, pensando assim, nossa, eu tô bacana, eu tô legal, ó, nem errei. Essa semana, que isso? Eu tô crente excelente. Então você não precisa ser. É verdade. Porque você já é bom demais sem Jesus. Agora, você que chega diante da ceia e fala assim, Senhor, pastor vai orar 5 minutos por perdão dos pecados, é pouco. É pouco, porque eu tenho tanto pecado para pedir perdão. E, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Essa pessoa, sim, entendeu. Ela falou, gente, eu sou tão pecadora, eu tô aqui porque eu preciso do sangue de Jesus. Não tem jeito de ficar sem. Eu sempre falo, gente, a Santa Ceia não é uma questão de merecimento. Ninguém merece estar aqui. Todo mundo precisa estar aqui. É assim, Senhor, se eu tô assim, desse jeito, na tua presença, eu não posso ficar longe não, porque eu ia estar muito pior. Eu preciso do seu sonho. Pedro, ele tinha essa visão muito clara. Ele, gente, eu tô errando, mas eu não posso sair de perto dele. Eu não posso sair de perto de Jesus. Falei bobagem? Falei. Tem a passagem que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro já fica tipo assim, não vai lavar meu pé? Não. Aí não dá. Não aceito. Aí Jesus fala, Pedro, tem que ser assim. Aí Jesus vai e explica pra ele, Pedro, tem que ser assim, porque eu vim pra servir, não sei o quê. Aí Pedro fala, Senhor, então lava minha cabeça, lava minha mão. Aí ele diz, não, Pedro, também não é desse jeito. Ele tava tentando, sabe? Torto, mas tava tentando. Mas é interessante essa proximidade de Jesus, porque o único momento no momento que Pedro nega Jesus, ele se encontra distante. A Bíblia vai dizer que Pedro olhava de longe o martírio de Jesus. Foi a vez que ele negou Jesus 3 vezes. Mas olha como que Jesus foi bom com Pedro. Porque quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta. A Bíblia vai dizer que Jesus, eu não me recordo do versículo de cabeça, mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele olha para Pedro. Cara, Pedro conhecia o olhar de Jesus. Quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos, Pedro estava lá e falou, opa, eu conheço esse é o olhar de quem vai fazer um milagre. Quando Jesus ele vai e entra na casa de Zaqueu, ele olha para Zaqueu e fala, opa, esse olhar é o olhar de quem vai salvar alguém. Pedro conhecia Jesus. E Jesus olha para Pedro e Pedro sai correndo desesperado. Falou, opa, eu conheço esse olhar. E ele corre desesperado, a Bíblia diz. Mas quando Jesus ressuscita, ele é a primeira pessoa que ele aparece para Pedro, para reconstruir o que Pedro quebrou ali naquele momento. Porque ele sabia já que Pedro ia negar ele. Isso não fez com que Jesus desistisse do processo que Pedro ia passar. Ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Aí, eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. E em seguida ele fala, parceiro das minhas ovelhas. Na 3ª vez, Pedro falou assim, você me conhece, você sabe.
Entendeu? Jesus reconstruiu aquilo que foi quebrado. A ferida que ficou aberta. Imagina só Pedro passando naquela época. Acho que a coisa mais normal que tinha ali era ter galos naquele lugar. Né? Quando o galo cantava, irmão, aquela frustração deve que voltava com toda a força. Ele pensava, pô, a única coisa que eu prometi que eu ia fazer, eu fiz. Eu fiz. Mas aí Jesus olha olho no olho de Pedro e fala, Pedro, você me ama. Jesus fala para Pedro, eu sei que você me ama. Eu tenho certeza do seu amor por mim. Mas esse processo não quebrou o propósito. E às vezes a gente deixa o processo quebrar o propósito. Porque a gente se frustra. Mas Deus sabe onde a gente tropeça, onde a gente cai. Mas Deus só está esperando a gente levantar para continuar. Porque o caminho vai sempre acontecer. A gente sempre vai falhar em alguma área. É o que a pastora acabou de falar. A gente já sai de casa pecando. Às vezes o telefone desperta e fala, oh meu Deus. Já murmura. Outro dia. Outro dia. E às vezes o pobre coitado está lá no hospital lá querendo mais um dia. A gente já levanta murmurando. Aí Pedro olha para Jesus e vê aquele olhar de amor. Na hora que Jesus olha para ele, reconstrói aquilo tudo. Pedro fala. Aí Jesus vai, era a promessa que era para ficar reunido, que ele ia mandar o Consolador. Pedro ficou com o pé firme lá, falou, embora todo mundo daqui, eu não saio daqui, que ele prometeu. Ele prometeu. E o ministério de Pedro dali em diante começa a ser diferente. Agora ele já não é mais aquele cara com temperamento descontrolado. Agora ele já tinha uma aptidão a liderar, porque Jesus já viu isso no começo. Então, coloca ele ali, ele recebe o Espírito Santo. Toda vez que era para liderar alguma coisa, quem que estava lá na frente? O descontrolado, o maluco. Aí quando ele começava a falar, as pessoas não era aquele pescador maluco? Só que agora cheio do Espírito Santo. E onde o homem passava, a sombra dele curava. E a história se repete agora de uma maneira diferente. Pedro está subindo para orar, chega na porta do templo, tem um cara sentado lá, pedindo esmola. Falou, opa, é a oportunidade que eu estava esperando. Olha para aquele homem e fala assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Imagina ele olhando, ele lembrando da cena de Jesus tirando ele da água. A Bíblia diz que ele, com a mão direita, levanta aquele homem e coloca de pé. É algo muito forte isso, porque é o testemunho, porque ele viu Jesus fazendo aquilo. Pô, cara, agora eu tô cheio do Espírito Santo, eu vou fazer a mesma coisa. Jesus já me fez passar por esse processo, cara, agora eu sei como é que faz. Agora eu sei como é que faz. E aquele homem entrou para dentro da igreja, pulando, glorificando a Deus. Entendeu? Tudo que Jesus quer é que a gente seja pedra de edificação na vida de alguém. Mas para isso tem que ter o Espírito Santo. Não tem outro jeito. Isso eu acho legal, né? Porque assim, Jesus estava com Pedro. Jesus estava lá, convite, vai lá, Pedro, faz isso, não sei o quê. Mas aí na hora que Jesus ele fala assim, ó, agora, Pedro, agora eu vou subir. Mas aqui, você vai ficar paradinho aqui em Jerusalém. Você não faz nada, tá? Quietinho, calminho, sem falar, sem puxar a espada, protesto, nada, vai ficar quietinho. Aí eu vou dar o Espírito Santo. Aí depois você faz as coisas. É como Jesus fala assim, ó, não faz as coisas sozinho não, Pedro. Você já aprendeu que sozinho é errado. Longe de mim é errado. Se for fazer alguma coisa, vai esperar o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai fazer as coisas. Cara, aí a gente tem que ser apaixonado pelo Espírito Santo. Com certeza. Não tem outra coisa que deve mover o nosso coração a não ser o Espírito Santo. Às vezes eu falo com a Cris, lá em casa, falo, Cris, Deus tem que fazer alguma coisa na minha vida. Eu não aguento mais viver assim. Eu quero algo diferente, eu quero uma experiência nova com Deus. E isso tem que mover o nosso coração, sabe? A gente olhar para Deus e falar assim, não, eu preciso ser mais íntimo do Espírito Santo. Eu preciso ser mais sensível de alguma forma. Porque de meia boca, infelizmente, está cheio. De gente que só quer um pouquinho e tá bom, tá cheio. Mas se a gente quer alguma coisa mais interessante com Deus, se você quer ser realmente usado por Deus, não tem outra maneira a não ser transbordando o Espírito Santo. Não tem outro jeito. Não tem outro passo que você possa dar. Não existe um atalho. É buscar incessantemente o Espírito Santo para sua vida. E acabou. Não tem outro jeito. Eu acho interessante porque as pessoas acham assim, novo convertido é muito assim, ai eu amo novo convertido, gente. Ele passou, agora tem Jesus, agora tá tudo transformado.
batizei, nossa, dia do batismo, a pessoa sai radiante, aquela coisa. Passa uma semana, pastora, pequei. Pastor, batizei, aceitei Jesus, eu pequei, pastor. E agora, pastor? Meu Deus, eu errei. E agora? Caí naquele erro lá antigo. E agora, pastor? O que eu faço? E com Pedro foi assim. Porque saímos daquele homem estourado, impulsivo, doidão. Passou por um processo ali de 3 anos do lado de Jesus, aprendendo. Pedro, não é assim, vamos tentar de novo. E aí, pá, Espírito Santo, tudo acontece, transformação. Mas Pentecostes foi em Atos 2. Pula ali os 5 capítulos de Atos, você vai ver Pedro e Paulo brigando. Você vai ver Pedro e Paulo brigando. Paulo discutindo com Pedro. Pelo amor de Deus, tava conversando com o povo aqui agora. Aí chegou o outro, você parou de conversar. O que você tá fazendo, Pedro? Não é assim que faz. Você vai ver Pedro, Paulo descia na lei em Pedro. Ô Pedro, não, tá fazendo errado. Porque a gente nunca sai do processo. Nunca. Eu falei. Não vai estar pronto o suficiente. Não vai. Esse dia eu falei aqui na igreja, eu falei, gente, vocês estão me vendo aqui no altar hoje? Pregando? Tá vendo? Sabe o que isso aqui significa? Que eu errei muito essa semana. Porque se eu tivesse perfeita, Deus tinha me levado, eu não ia estar aqui hoje. Porque, não, aí virou pastor, aí não peca mais. Meu filho, o processo, gente, ele continua, o processo nunca para. E é por isso que a gente não pode sair da presença de Deus. Não pode, porque o processo ele nunca para. Você tá 10, 20, 30, 100 anos de igreja, o processo ele continua. Até que Jesus volte, no geral, ou no particular, só pra você, que ele te leve, meu querido, o processo continua. Se a carruagem for com 20 buscar, o processo continua. Você vai continuar errando. E, Senhor, vamos lá, me ajuda aqui, Senhor, vamos de novo, vamos tentar de novo. Levanta um Paulo aí pra me xingar. Faz um negócio. A gente tem que ter, né? A gente que... Eu tenho meu pastor lá e meu pastor, ele... Se for preciso, ele xinga a gente, mas você conhece o pastor Alex. Com certeza. E o pastor tem o quê? Um outro pastor em esconder. Então, tipo assim, eu gosto, porque quando ele chama a minha atenção, eu vejo o amor dele por mim, sabe? Eu falo assim, pô, o pastor tá vendo que eu tenho potencial de ir mais longe, de crescer mais. Então, eu amo meu pastor por isso, porque quando é necessário, ele me chama e fala, olha, Guilherme, isso está errado, isso precisa de mudança. É o famoso, aqui, vem aqui no meu escritório, vamos falar um negócio. As pernas até tremem, né? Você começa a pensar, meu Deus, o que eu fiz de errado? Ô Senhor, engraçado, misericórdia lá também tem escada pra chegar? Tem uma rampa pra descer, não é? Tem uma rampa pra descer. Aquela rampa também tem um negócio diferente nela, porque essa escada aqui tem um negócio diferente nela. O pessoal já sobe aqui, já fica mais cansado, o negócio treme aqui. Ô Senhor, O que tá acontecendo? É desse jeito o escritório, mas eu gosto porque eu vejo o amor do meu pastor comigo. E se tem um cara que eu amo é meu pastor. Eu amo meu pastor assim. Depois de Deus da minha família, vem meu pastor que é o cara que me chama minha atenção, que puxa minha orelha muitas vezes e que eu gosto muito, mas também que quando eu tô lá naquela que a gente tem sempre aquelas fases de crise de identidade, né? Ele chega com aquele jeitinho dele, vamos tomar um café e sempre dá aquele conselho pra gente continuar, né? A gente tem que ter pessoas que nos corrigem, como a gente já falou, né? Isso é carinho, é amor de Deus, né? Porque quando deixa você de lado é que já era. Fala assim, não quer, então não tem como ajudar. Não tem como ninguém ajudar quem não quer. Então é mais Mas você vê difícil. que Pedro, ele dá uma escorregada ali, brigando, e tem aquela confusão. Mas permanece firme. Mas você vê que ele não puxou a espada dessa vez, entendeu? Não firme. foi uma coisa mais tranquila. Porque foi. o Espírito Santo ele faz isso, né? Principalmente personalidade. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa, bateu, valeu. Sempre fui. Só que o Espírito Santo foi me transformando ao longo do tempo. Foi. Então, hoje em dia as pessoas falam, pastora, como é que você teve paciência com o irmão fulano? Eu falei, é Deus. Não sei como é que a gente faz isso, não, é Deus. Porque é assim, sabe? Hoje a gente errou muito, mas o Espírito Santo foi, puxou aquela água, corrigiu, mandou o pastor falar com você. Aí amanhã você... Errei de novo, mas dessa vez eu errei mais tranquilo, foi menos. Não foi uma coisa tão grande. Depois do tempo você, não tô errando mais. Pedro foi assim. Ele foi do cara que puxou a espada, ele foi o
Satanás ali entre os 12. Hoje a gente fica imaginando Pedro. Gente, nem Judas foi Satanás e eu sou Satanás. E eu sou. Não, Jesus também pegou pesado. Mas você vê que depois ele já... Não, é o apóstolo Pedro. Não, é o líder da igreja. Não, é o cara que vai liderar a minha turma agora. Você vê que ele... Nossa, ele foi melhorando demais. Não, ele melhorou, né? Porque ele aceitou todas as repreensões que foram feitas, né? E o segredo é esse. E quando a gente é repreendido, a gente olha para o nosso erro de forma diferente. Mas se ninguém falar que você está errando, para você é normal. É normal. É algo normal. Quando alguém fala, você fala, opa, preciso me atentar a isso aqui mesmo. Eu acho que tem um pouquinho de errado. Na hora não. Na hora tá errado. Não podia ter me tratado desse jeito, não. Não é assim. Você tá mais usando ele. O inimigo que tá usando ele. Depois você esfria a cabeça, você olha para aquela situação e fala, eu acho que ele tem até um pouquinho de razão. O Espírito Santo depois tá trabalhando, né? Um pouquinho quase todo. 10%, não, tá bom, tem razão. Tem razão, é desse jeito. Tem razão. É desse jeito. Bom, considerações finais então, né, gente? Porque podcast, não é vigília. Eita, Né? Mas, gente, eu poderia ficar falando dias sobre Pedro. Eu amo Pedro. Falar da palavra é muito bom, né? Claro, você fala do que Jesus faz na vida de uma pessoa, é fantástico. Mas vamos lá, Alice, considerações finais? Bom, sobre Pedro, o que mais me marca sobre todas as passagens, né, onde ele falou, Senhor, para onde eu irei se só Tu tens palavras de vida eterna? E às vezes eu me pego muito assim, sabe? Porque às vezes a gente pensa em desistir, né, só todo dia. Toda hora. Às vezes a gente pensa em desistir e aí quando eu fico nessa questão de, nossa, eu não tô querendo mais, Senhor. Aí eu lembro disso, eu lembro de Pedro. Aí eu fico, oh Deus, mas eu tô querendo desistir, mas pra onde que eu vou, Senhor? Pra onde que eu vou? Vou pro mundo? E Jesus, ele é aquele que está sempre de braços abertos para acolher a gente, independente do erro. Louvado seja Deus por isso. Porque ele que transforma. Então, se eu sair da presença de Deus e for pro mundo, se tá ruim com ele, vai ser pior sem ele. O mundo, ele aponta o dedo, o mundo, ele não aceita as nossas diferenças, os nossos erros. Mas Jesus, ele é aquele que, por mais que a gente esteja errando, é igual ele fez com Pedro. Pedro errou, mas ele abriu os braços para Pedro de volta. Ele passou pelo processo ali com Pedro, né? Pedro, tu me amas. Ele fez Pedro passar por aquele processo, né? Então, acho que o que mais me marca em Pedro é isso. O que mais marca a minha vida é isso. Às vezes eu quero desistir, mas para onde eu irei, Senhor? Para onde que eu vou? Glória a Deus. Não tem outro lugar. Não tem para onde ir. A gente não cabe em outro lugar. Não. Como o pastor fala um versículo que eu gosto muito dele, que as andorinhas encontraram ninhos, as raposas os seus covis, e eu encontrei os seus altares. Eu acho que isso resume o nosso ministério e a nossa vida, né? Porque se tem um lugar que a gente pode estar aflito, preocupado, triste, quando a gente chega e muda tudo, quando a gente está no altar, né? A gente chega na igreja, a gente ouve uma palavra, Deus orienta a gente ali. Eu acho que o nosso lugar, a nossa morada tem que continuar sendo os altares mesmo, sendo a presença de Deus. E Pedro viu muito isso. Para mim, o que me marca muito no ministério de Pedro, e eu me identifico bastante, é a ousadia que Pedro tinha, sabe? De fazer aquilo que todo mundo achava que era loucura, e às vezes ser taxado de louco, porque Pedro, ele sempre foi ousado em todas as atitudes dele. Ele nunca foi alguém medroso. E eu acho que se a gente tiver um medo natural, é até legal que isso controla a gente. Mas o medo que te paralisa, você não pode ter. Então, a gente tem que fluir nisso, sabe? Nessa ousadia de Pedro olhar para a vida dele e falar, não, eu preciso ter ousadia, eu preciso me movimentar para que algo aconteça. E esse versículo que eu falei de que o reino de Deus ele é tomado por força, esse ano Deus tem falado comigo muito isso. Às vezes, toda vez que eu falo assim, eu acho que hoje eu vou orar hoje não. Eu tô muito cansado. Vou tomar meu banho, vou deitar ali no sofá,
mexer no celular um pouco. Aí vem sempre na minha cabeça. Esse ano tem sido o versículo da minha vida. O reino de Deus é tomado por força. E isso tem movido a minha vida, sabe? E que eu continue tendo essa ousadia e que quero que tenha mais, né? Porque a gente tem que buscar essa ousadia em Jesus. Bom, pra mim, eu acho que o que eu tomo como principal assim, da vida de Pedro é Jesus sabe exatamente o plano que ele tem pra mim. Antes mesmo de eu conhecer ele já sabia o que ele queria. Ele já sabia tudo que ele ia fazer na minha vida. E eu não posso desistir de fazer esse propósito virar realidade. Apesar do que as pessoas falam, apesar dos meus erros, apesar de tudo que acontece, se Jesus tem um propósito e ele falou que vai ser, eu não posso desistir enquanto o propósito não acontecer. Não por mim, mas porque ele está comigo. Não porque eu sou capaz, porque é claro que eu não sou. É claro que eu não sou, mas ele falou, ele está me ensinando, ele está me corrigindo e o Espírito Santo está me enchendo, então a gente vai fazer o propósito dele acontecer. E é o convite que a gente faz para todo mundo aí que está aí assistindo, ouvindo. Deus tem um propósito. Deixa Deus fazer o propósito dele acontecer na sua vida. Dá liberdade. Põe Jesus no barco. Lança a rede, vai de pescar, GPS, eu sei lá o que você faz. Faz alguma coisa, porque Deus tem alguma coisa grande, muito grande para fazer em você e através de você. E agora tchau coletivo, né? E até o próximo episódio.